Pai do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Moda. Você que é novo aqui no canal, que você venha se inscrever, venha estar conosco aqui, acompanha todos os vídeos da nossa programação, amém? Hoje o vídeo é da segunda-feira, onde eu trago sempre, toda segunda-feira, um resumo do livro da Bíblia. E estamos no livro de Juízes, então vamos lá, que vai ser um vídeo abençoado, amém? Então, o vídeo de hoje é sobre um livro de Juízes, que é o segundo livro histórico da Bíblia. E vamos aprender através desse livro qual foi a postura do povo de Israel quando tomou posse da terra prometida. Qual é a postura deles diante de Deus. Amém? Então, nesse livro vamos ver também a postura dos qual Deus levantou, que foram os juízes, os libertadores. Então, vamos conhecer os 12 libertadores que Deus levantou. Amém? E vamos aprender muitas lições através desse grandioso livro, maravilhoso, que tem um ensinamento muito rico sobre a nossa vida. Nós vamos se identificar. Por quê? Porque Deus, ele é além do que o homem pode oferecer. Enquanto Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é Pai. O homem, ele tem a natureza pecaminosa. Então, o homem mesmo, Deus, né, falando, se manifestando, o homem tende a cair por causa da fraqueza. Então vamos ver a necessidade de um grande libertador que vai ser enviado, que é o Senhor Jesus. Então, através desse vídeo, nós vamos refletir a necessidade que nós, seres humanos, temos de Jesus. Porque sem o Senhor Jesus, os homens são falhos ao extremos, eles atraem a ira de Deus, porque a tendência é decepcionar, é ser ingrato, é desobedecer. Então, vamos se identificar com esse vídeo, mostrando a natureza humana e a necessidade do homem com o próprio Senhor Jesus. Por isso que o Senhor enviou o Senhor Jesus, porque o homem em si mesmo, ele não terá o fruto que vai agradar ao Senhor. E esse livro vem nos mostrar a total dependência que hoje nós temos diante de Deus, né? A gente buscamos a presença do Espírito Santo porque nós temos a consciência de quão grande é pecaminosa a nossa carne, a nossa natureza. Então, isso faz a gente cada dia mais buscar a presença do Senhor. Faz a gente buscar mais a presença do Espírito Santo. Faz a gente buscar mais a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Porque se não estamos na presença do Senhor, nós vamos ter atitudes que o povo de Israel tiveram. Vai entrar na idolatria, vai se misturar com os povos, não vão obedecer, vão buscar as coisas que desagradam a Deus. Amém? Então, é um livro muito edificante. Esse livro é o segundo livro histórico. Em Josué, vimos o Senhor dando várias conquistas para o povo de Israel na liderança de Josué. Josué Moi dando ali ao povo orientações de buscar, de obedecer, porque se não obedecesse o Senhor traria consequências, então teria punições, e é exatamente isso que vai acontecer em Josué. Em Josué vem o Josué orientando o povo, e é exatamente isso que vai acontecer em Juízes, deles desobedecerem, as consequências vir como opressão. Então eu quero já despertar através desse estudo, desse resumo, desse livro, né, a reflexão de que Deus, antes que o mal acontecesse, o Senhor já tinha revelado para eles,
né, deu ali já a orientação, dizendo: vocês estão dentro de uma terra onde eu prometi, mas dentro dessa terra vocês vão ser tentados, porque o povo que está nesta terra, eles estarão todo momento querendo tirar vocês da minha presença, mas vocês têm que resistir, vocês não têm que fazer amizades, vocês não têm que se misturar, vocês não têm que ser incentivado por eles a adorar outros ídolos. Então o Senhor orientou. Então, antes do Senhor, né, permitir a situação vir sobre eles, o Senhor já tinha alertado. Então foi exatamente isso que acontece. Eles vão passar por tudo que o Senhor já havia dito. O Senhor, nesse livro, o Senhor, ele levanta o primeiro libertador. Porque quando vinha a desobediência, quando o povo ali se misturava com os cananeus, não queria expulsar os cananeus, não queria fazer a vontade do Senhor, estava ali já idolatrando os deuses dos cananeus, o Senhor permitiu a opressão. Então veio a opressão sobre a vida do povo de Israel. O Senhor ouviu o clamor do povo, porque quando o povo era oprimido, o povo começava a clamar, pedindo a Deus o livramento daquela opressão. E o Senhor ouviu o clamor do povo pela misericórdia, pelo amor de Deus. Deus levanta um libertador chamado o Otiniel. E esse Otiniel, ele vai ser o grande, né, o grande libertador, o grande juiz que Deus ali vai levantar para livrar o povo daquela opressão. Então, depois de Otoniel, nós vamos ter outro libertador, porque eles vão passar por outra opressão, porque quando vem o libertador, vem um período de paz, e quando esse libertador ele morre, o povo volta a desobedecer a Deus, e ali, através daquela opressão dos inimigos, eles clamam o Senhor. Deus levanta outro libertador, e o segundo libertador que Deus vai levantar se chama Eude, né? E Deus novamente, com a misericórdia do Senhor, atende o clamor do povo e faz com que o povo seja livre daquela opressão. E vai acontecer a mesma coisa quando o libertador morre. Eles voltam a desobedecer, voltam a fazer amizade com os cananeus, voltam a idolatrar os ídolos dos cananeus. E Deus vai ouvir o clamor do povo novamente, porque o povo começa a clamar no sofrimento, na angústia, na opressão. O povo clama e o Senhor levanta o terceiro libertador, que é o Sangar. E ali Deus novamente vai ver o povo ali tendo um período de paz, mas quando o libertador morre, eles voltam a desobedecer. E continua o quê? O ciclo. Deus permite a opressão, permite os inimigos tomar posse, e o que acontece? Eles voltam a clamar. E o quarto libertador é quando Deus levanta uma mulher chamada Débora, que além de ser juiz, ela vai ser levantada como uma grande profetisa. Ela ouvia a voz de Deus, Deus falava com ela tremendamente, e ali ela, juntamente com Baraque, ela vai se levantar, e tem uma história muito linda de Deus na vida dela, onde ela vai se revelar para Baraque, onde Deus daria vitória, né, nas mãos dele. Ali tinha o comandante Cícera, né? Então eles estavam ali sendo oprimidos pelo exército de Jabim, onde o comandante era o Cícera. E Deus, usando Débora, falou para Baraque que a vitória seria dada nas mãos dele, mas ele pediu para Débora ir junto, e por isso ela entregou um decreto da parte de Deus, dizendo para ele que Deus daria sim vitória, mas seria na mão de uma mulher. Amém? E Débora, ela vai junto com Baraque. E o que acontece? O comandante Cícera, na hora da guerra, ali na hora do conflito, quando o povo de Israel, o exército de Israel estava ganhando a batalha, ele vai e foge. O comandante vai fugir e vai se esconder na casa de Ed, onde a esposa dele, né, vai ser usada, né, para dar ali a grande vitória para o povo de Israel. Por quê? Porque era necessário, né, a morte desse comandante desse exército, Cícera. E o Cícera, ele vai sim ser hospedado, ela vai abrir a porta, vai receber ele vai ali sentar numa cadeira, e ele vai pedir algo, ela vai dar leite e vai atender ali ele, mas a qual que vai, né, permitir ele ser hospedado, se esconder ali na casa, ela vai ser
quem Deus vai usar para dar grande vitória ao povo de Israel. Então, nas mãos dela, né, Deus entrega essa grande vitória. E ela pega ali um estaca e crava no crânio de Císera, concedendo ali a vitória para o povo de Israel. Então, em sequência, quando o povo passa um período de paz, e aí, né, todo aquele ciclo acontece, o povo volta a se corromper, volta a fazer amizade com o cananeus, Deus levanta outro libertador. Depois do clamor do povo, né, súplica do povo, Deus levanta outro libertador, e o libertador dessa vez se chama Gideão, onde o povo estava passando uma opressão dos midianitas, e eles estavam tão oprimidos, estavam se escondendo, e Gideão estava exatamente fazendo isso, se escondendo. Ele estava malhando trigo no lagar, ali, espremendo ali as uvas. E o que acontece? O Senhor se revela para Gideão, dizendo que ele seria o libertador, de Deus daria a vitória para o povo de Israel. E o Senhor livraria o povo daquela opressão midianita. Só porque Gideão, ele era inseguro. Então ele tinha ali muita dúvida no coração dele se realmente Deus daria aquela vitória nas mãos dele. Por isso que o Senhor permitiu Gideão fazer prova. E Gideão fez prova para com Deus, né? Perguntando ao Senhor, né, se realmente ele seria com ele ali naquela missão. E a primeira prova que nós vamos ver da oferta, onde ele oferta ali, o Senhor queima aquela oferta, mostrando que era com ele. E depois vem a prova, ainda o Gideão insiste em fazer prova com Deus. E o Senhor, né, permite ele fazer prova. Ele vem com mais uma prova que seria do novilho com ovalho, depois novilho sem ovalho, e Deus permitindo ele fazer essas provas, e Deus respondendo e dando a certeza a ele que Deus seria com ele. E é nesse contexto onde Deus também lança algumas palavras de ânimo, de fortalecimento, de encorajamento para Gideão. E uma dessas palavras é o Senhor falando para Gideão, né? Se esforce, tem bom ânimo, né? Homem valoroso, vai nessa tua força, não te mandei ir. Então Deus encorajava esse Gideão. E mesmo com todas as palavras, todas as provas, Deus também vai permitir, né, Gideão ainda fazer, né, mais como se fosse uma confirmação que Deus estaria com ele, que foi exatamente ele ir, né, como espia, né, no acampamento ali dos inimigos, e ele estava ali, né, escutando o que eles estavam conversando, e ali tinha um dos soldados do inimigo falando que tinha um sonho, e ali o outro me falava que seria um sinal onde a espada, né, de Gideão ali iria contra o povo deles, né, e ali seria a vitória dada para Gideão. Então, através desse sonho, através dessa conversa, o Gideão, ele tem a certeza que Deus vai estar com ele, e ali anima os 32.000 homens para ir para a luta, para a guerra. Mas o Senhor olhou para essa quantidade de homens e disse: Gideão é muito homem. Se eu permitir vocês ir com essa quantidade, vocês vão dizer que a glória é de vocês, que foi a força de vocês. Então tem que tirar esses homens. Tem muito, muito homem. Então tem que tirar mais homens, porque isso tudo é desnecessário. E o que acontece? Deus, ele diz para Gideão que os homens covardes e medrosos viessem voltar para casa. E foi o que Gideão fez, falou para os homens lá, e ficou só 10.000 homens. E ainda não foi suficiente, Deus ainda achava muitos homens. E foi outra prova. Outra prova foi que eles foram lá para o Rio Jordão beber água. E aquele que bebesse como cachorro também seria eliminados, e aquele que bebesse com vigilância ia permanecer no exército. E ficou só 300 homens. Esses 300 homens foi suficiente. Deus deu vitória, e foi a glória de Deus se manifestando, porque novamente o povo de Israel recebe um livramento daquela opressão midianita. E o que acontece? Gideão, ele recusa ser líder daquele povo e acaba também se corrompendo. Ele, mesmo com aquela vitória que Deus deu a ele, ele faz ali um ídolo com ouro para o povo ali, né? E o povo idolatra, volta a fazer tudo que é mal,
E um dos filhos de Gideão tinha 70 filhos. Um dos filhos era o Abimeleque, que se revoltou e quis ali o trono, né? E ele queria muito aquele trono. Depois, né, da morte do pai, ele queria muito o trono, né? E para isso ele matou os 70 irmãos. Então, de uma vez só, ele matou. E o único que escapou foi o mais novo, chamado Jotão, porque fugiu. Então, Abimeleque vai reinar 3 anos. E aí Deus levanta juízes. E os juízes que Deus vai levantar é o Torá, depois em sequência o Jair, e depois o Jefité. E na parte de Jefité tem algo interessante para a gente refletir. Porque Jefité, ele foi sim levantado, mas ele era inseguro ali se Deus era com ele, se Deus realmente ia dar vitória. Então ele fez um voto desnecessário, porque Deus não pediu nenhum voto, Deus não pediu nenhum sacrifício, só queria que ele obedecesse e recebesse ali a vitória. Mas por ele ser inseguro, ele fez um voto a Deus, e o voto que ele fez teve consequência, porque ele determinou que depois da vitória, a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele mataria. E exatamente, ele tinha uma filha virgem, que estava muito feliz com a vitória do pai, saiu ali para abraçar, para comemorar, só porque, como ele tinha feito o voto, ele teve que matar a filha. Foi isso que aconteceu, um voto de tolo, um voto desnecessário, mas ele fez exatamente isso. Então, temos esse fato, né, que acontece, a morte da filha de Jefité, por causa do voto que o pai fez. E depois Deus vai levantar Ibilsam, Elon e Abidom, que serão os próximos libertadores, né? E o ciclo sempre continuava. Deus levantava o libertador, o povo tinha um período de paz. Depois da morte do libertador, aconteceu, o povo voltava a se corromper, a idolatria, a não expulsar os cananeus, a fazer amizade com os cananeus, e Deus, ele ouvia o clamor, porque o povo, quando vinha a opressão que Deus permitia, os inimigos oprimir, eles clamavam, e Deus enviava outro libertador. E o próximo vai ser o Sansão, que esse também vai ter algo interessante na vida dele, que ele foi consagrado antes do nascimento. Então, a mãe dele era estéril, ela recebe a visita de um anjo, e o anjo disse que ela ia ter um filho, deu o nome Sansão, que teria um voto de um voto muito sério, né? O voto nazireu. E esse voto fazia com que Sansão ele tivesse algumas restrições que eu vou passar para vocês. Como era a vida de Sansão, né? Devido a essa situação dele ter, né, essa consagração, né, voto nazireu. E esse voto que a mãe fez fazia com que ele tivesse, né, essa força que ele tinha, né, que ele era conhecido como um homem muito forte. Então ele não podia comer uva, nem beber suco de uva, nem tomar vinagre feito de uva, não podia tocar em cadáveres, ele não podia cortar o cabelo. Então ele tinha séries de restrições, e ele tinha que ter uma vida ali de obediência. E o que acontece? Ele era da tribo de Dan, ele tinha consciência de tudo que se passava na vida dele, que ele foi separado para ser um grande libertador, ele tinha noção da força que ele tinha. Então, mas a obediência, ele não foi o que o Senhor ele tinha esperado dele, né? A obediência. Então ele casou com uma mulher filisteia, dos filisteus. Então ele começou a se misturar com os filisteus, né? Tendo esse casamento. Também, na história dele, também tem um relato onde ele tocou fogo nas plantações dos filisteus. Ele acaba se envolvendo com uma prostituta, Dalila, onde negou primeiro 3 vezes para ela o segredo dele, né, da força dele, mas na 4ª vez ela conseguiu, e ele revelou. Aí ela raspou o cabelo dele, os filisteus atacou ele, deixou ele cego. E o que vai acontecer?
né? Deus vai permitir ele passar por tudo isso. Por quê? Porque ele foi desobediente e Sansão acaba sendo escravo dos filisteus. Mas numa celebração ali dos deuses, dos filisteus, Sansão estava ali, né? Onde os filisteus estavam ali zombando dele, tudo, mas ele ora ao Senhor. Ele estava amarrado ali entre as colunas daquele templo, daquele palácio. E ele ora ao Senhor e pede para o Senhor que viesse dar força novamente para ele, né? E o Senhor atende, o Senhor devolve a força dele. E ali com aquela força, ele ali tanto, né? Quebrando aquelas colunas que estavam ali sendo amarradas, né? Ao quebrar aquela coluna, aquele prédio, aquele templo, aquele palácio vai ao chão, matando todos os filisteus, juntamente com o próprio Sansão. E foi isso que aconteceu. Sansão morre mais, né? Juntamente com todos os inimigos. Então, o livro de Juízes, né? Tem todo esse relato, né, desses livramentos do Senhor sobre a vida do povo de Israel. E também tem um relato também que é muito triste também, que tem, né, no livro de Juízes, que seria, além desses, né, desses livramentos desses juízes, desses 12 juízes que Deus levantou por ouvir o clamor do povo. Também tem um relato de um levita. E o que acontece? Esse levita, ele tinha uma concubina. E essa concubina, ela volta para casa do pai. E esse levita ali vai buscar ela, faz a viagem, vai buscar ela na casa do pai. Mas ao voltar para a terra dele, ele tem que passar por algumas terras. Só porque ele não quer pousar nenhuma terra, a não ser uma terra dos israelitas. E ele ali passa ali pela terra ali que se chama a terra de Gibeá, que seria dali da tribo de Benjamim. E ali, ele pousando ali naquele lugar, um homem aparece, um senhor aparece e, né, pede para ele: vem se hospedar na minha casa, eu quero te receber e tal, né, para ele passar ali aquela noite. E ele aceita. Chegando lá, o povo da tribo de Benjamim começa a querer invadir aquela casa ali, né, fazendo zoada, queria exigir que aquele homem liberasse aquele homem que veio se hospedar, para que eles viessem ter aliados sexuais com eles. Ia ser uma violência com eles, ia praticar atrocidade. E o que acontece? Aquele homem, aquele levita, acaba cedendo a concubina dele. E o que o povo de Benjamim faz? Além de estuprar essa mulher, eles matam e deixam ela exposta ali na calçada ali daquela casa onde ele estava hospedado, aquele levita. Quando ele se acorda e vê aquela situação, ele se revolta, bota ela na jumenta e leva ela para a terra dele e corta ela em 12 pedaços e espalha aqueles pedaços, distribui para as tribos como uma revolta, dizendo que o povo de Benjamim fez essa atrocidade com ele. E todas as tribos se revoltam contra a tribo de Benjamim. E é isso que inicia, né, uma guerra civil entre as próprias tribos. Todas as tribos contra a tribo de Benjamim por causa desse ato, né? E um monte de homens, todos, depois da guerra, né, que todas as outras tribos se juntam contra Benjamim, matam um monte e quase acaba com a tribo. Só porque não acabou com a tribo, porque 600 homens fogem durante o conflito. Então, era para acabar com toda a tribo, porque o povo foi para acabar. Mas como esses 600 homens fugiram, ainda tinha a esperança da tribo de Benjamim ressurgir. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Como eles fugiram para o deserto, depois do acontecido, né, o povo começa, né, a saber que havia esses 600 homens escondidos no deserto, e eles resolvem, né, para não acabar com a tribo de Benjamim, em consideração a tribo de Benjamim, eles já tinham decidido que ninguém ia dar nenhuma filha para esses homens. Mas para não acabar com a tribo,
eles acabam... Outros, quando eles conquistavam terras, né, eles pegaram 400 virgens e doaram para esses homens, para eles não acabassem com a tribo de Benjamim. Mas 400 mulheres era pouco para a quantidade de homens. Então teve lá uma festa onde as virgens ali estavam dançando e eles tiveram uma ideia. Já que a gente fez um voto da gente não dar nossas próprias filhas para o povo de Benjamim, os homens que faltam lá, mulheres, eles vão vir aqui na festa escondido e vão pegar as virgens. Quando elas estiverem dançando, eles vão pegar e vão levar para si. Então, essa foi uma estratégia para não acabar com a tribo de Benjamim. Foi, durante essa festa, eles criaram essa situação para que esse povo, que faltava mulher, né, fosse pegar ali a virgem, e os pais e os irmãos, quando vissem a situação, eles cederiam, porque eles dariam ali como fosse, né, um roubo, né, roubaram a virgem, não que eles cederam, para eles não quebrarem o voto. Então, essa foi uma estratégia que eles tiveram para não acabar com essa tribo de Benjamim. Então, dentro do livro de Juízes tem essa história, né, onde vai ser a primeira guerra civil e que vai ser esse conflito aí por causa dessa situação. Mas eles resolveram dessa forma para que a tribo de Benjamim não viesse, né, ser ali exterminada, acabasse de uma vez por toda. Então, o relato desse livro mostra a misericórdia de Deus para com o povo, a corrupção do povo, a desobediência do povo. Então, tem muitos ensinamentos. E, para levar na nossa vida prática, nós viemos, através desse livro, nos despertar e conhecer nossa natureza pecaminosa, como nossa natureza é ingrata, ela tende para o pecado. Então, por isso que Deus ele enviou o libertador, o Senhor Jesus, para que nós viemos, através desse sacrifício aceito, ter o Espírito Santo, para a gente, através do Espírito Santo, agradar verdadeiramente a Deus, porque sem o Espírito Santo é impossível agradar ao Senhor, por causa da nossa natureza, que ela é rebelde. Nossa natureza é exatamente o que acontecia com o povo de Israel. Vem a desobediência, vem a idolatria, vem tudo que desagrada ao Senhor. Mas, através do nosso libertador, que é o Senhor Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo, que ajuda todo homem e mulher tem essa ajuda do Espírito Santo para que nós venhamos verdadeiramente ter uma vida agradável diante de Deus. Amém? Então essa é a reflexão desse livro, essa aplicação sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado com esse conteúdo maravilhoso, que é o de Juízes. E vamos aí, no nome do Senhor Jesus, já preparando aí, próxima segunda-feira para o próximo livro. Em nome do Senhor. Forte abraço, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.